E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, respondendo a perguntinha que eu deixei pra vocês ontem nos stories do Instagram. E a pergunta era: quais das alternativas não se tratava de uma sanção prevista no Estatuto de Advocacia e da OAB? Vou ser bem breve e sucinta, para que vocês consigam compreender e que não fique uma coisa cansativa. A resposta certa é a advertência. A advertência, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, ela não é uma sanção, ok? Gente, às vezes eu fico olhando um pouquinho pra lá, que eu tô com uma colinha ali pra ir auxiliando eu na explicação aqui. Mas então, para que vocês possam entender melhor, eu vou fazer um breve resumo acerca das infrações e das sanções disciplinares, beleza? O artigo 34 do Estatuto da Advocacia e da OAB, ele traz 29 incisos tratando acerca das infrações. E à medida que esses incisos vão aumentando, vai aumentando também a gravidade das infrações. Dos incisos 1 ao inciso 16, nós temos as infrações leves, certo? Do inciso 17 ao inciso 25, nós temos as infrações graves. E do inciso 26 ao inciso 28, nós temos as infrações gravíssimas. O inciso 29, por sua vez, também trata-se de uma infração leve. Por quê? Porque ele foi deixado por último porque é uma infração típica do estagiário. Então, o inciso 29 sabe que é o último inciso, que é a infração típica do estagiário, e também é uma infração leve. As infrações leves, por sua vez, elas são punidas com censura. Para que vocês possam compreender melhor, todos os advogados, eles têm na OAB uma ficha cujo nome é assentamento, certo? E quando ele sofre uma censura, ele pode continuar advogando da mesma forma. Então, se a infração for leve e o advogado for punido com a sanção de censura, ele pode continuar advogando da mesma maneira. Mas aquela ficha de assentamento dele fica suja, entendeu? Ele deixa de ser primário. Logo, ele não pode... logo, sendo assim, mesmo... Opa, gente, volta aqui. Mas ainda assim, ele pode continuar advogando, ok? Mas quando o advogado ele comete uma infração leve e possui algumas circunstâncias atenuantes, essas circunstâncias atenuantes estão no artigo 40 do Estatuto. Gente, conforme eu for mencionando os artigos, eu não vou ficar falando, porque senão vai ficar muito longo. Vocês confiram aí e vão olhando. Então, se o advogado cometeu uma infração leve e possui circunstâncias atenuantes, ao invés dele sofrer uma censura, ele vai sofrer uma simples advertência. E por que a advertência ela não é uma sanção? Porque ela não está elencada lá no artigo 35 como sendo uma sanção. Então, o advogado cometeu uma infração leve, possui atenuante, ele vai sofrer uma simples advertência. E a diferença é que com a advertência, o advogado continua com a sua ficha limpa. Mas ainda assim, a OAB deixa registradinha ali para caso ele cometa uma nova infração, aí sim será aplicada a censura, ok? Isso é a censura, infração leve e advertência. Passado esse ponto, nós temos também, a título de conhecimento, as infrações graves. As infrações graves, elas são punidas com suspensão. E as infrações gravíssimas, que são punidas com exclusão. A suspensão e a exclusão impedem o advogado de continuar advogando, certo? A suspensão, ela impossibilita que o advogado exerça a profissão dele em todo o país, em regra, por um prazo de que varia de 30 dias a 12 meses, ok? Mas, tem alguns casos que são exceção. Existem 3 casos em que essa suspensão ela não tem um prazo. Porque, como eu já acabei de dizer, o prazo é de 30 dias a 12 meses. Mas existem 3 casos em que essa suspensão ela é por tempo indeterminado. Quais são eles? Se a pessoa deixar de pagar o AB, se ela deixar de prestar conta ao cliente ou por inépcia profissional, ok? Esses são os 3 casos em que ela tem uma suspensão por tempo indeterminado. Sendo assim, gente, e se assim, a pergunta for assim, se o advogado cometeu uma infração grave e ele tiver circunstâncias atenuantes, vai ser advertência? Não. E se ele cometeu uma infração grave e tiver atenuante, isso não implica. A questão da atenuante é só quando ele comete uma infração leve, ok? Por fim, nós temos as infrações gravíssimas, que são punidas com exclusão. Exclusão é a sanção mais grave, certo? E ela se dá naqueles incisos, que é os incisos
26 ao 28 do artigo 34 e também quando é aplicada por 3 vezes a suspensão, tem-se a exclusão. Beleza, gente? Então era isso. Eu fiz um breve resumo pra vocês, ó, 5 minutinhos e pouquinho de vídeo, só pra vocês entenderem. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, podem me perguntar no direct que eu vou tentar responder. Desculpem se eu falei um pouco rápido e tentei ser um pouco mais sucinta na minha explicação, tá, gente? Beijo e até a próxima.